Olá pessoal, vamos continuar com as nossas aulas sobre números racionais. Dessa vez nós vamos nos focar nas frações. Então, só retomando, os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, que é o inteiro, né? Os números racionais negativos sempre apresentam sinal de menos na frente, enquanto que os números positivos podem ou não ter sinal de mais. Os números racionais podem ser representados através da forma fracionária ou decimal. A forma decimal, o número é escrito com uma vírgula, que serve para separar a parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, da parte decimal, que fica à direita da vírgula. E na forma fracionária, o número é representado separado por um traço, onde o número abaixo do traço é o número de partes que o inteiro foi dividido, que a gente chama de denominador, e o número que fica acima do traço representa o número de partes que serão consideradas nesse número. Tá? Nessa aula nós vamos retomar as ideias de frações e explorar problemas que envolvam frações. Bom, o que é uma fração? Uma fração é uma forma de representar um número ou uma razão, que é a mesma coisa que uma divisão, entre dois números, tá? Então nós podemos usar uma fração para representar uma porção, um número, ou uma divisão entre dois números. O denominador, que é o número que fica embaixo, ele indica em quantas partes o inteiro deve ser dividido e é lido como um número ordinal até o 10. E para as potências do 10 também, 10, 100, 1000. Ou lido na forma cardinal, acompanhada da expressão avos, que significa partes iguais, para os demais números. Tá? O numerador, ele representa o número de frações unitárias iguais que foram consideradas, e ele é lido na forma cardinal. Tá? Bom, nós podemos considerar frações de quantidades também. Essas quantidades maiores que o inteiro, resultando em porções dessa quantidade. Então, nós podemos, por exemplo, calcular uma fração de 10, de 20, de 30 unidades. Tá? Nesse caso, nós podemos utilizar as frações para resolver alguns problemas. Tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter duas possibilidades para resolver frações de quantidades. Primeiro é quando a quantidade é o total e nós devemos calcular quanto corresponde à fração. Tá? O segundo tipo, a quantidade apresentada é uma porção do total, já é uma fração, e nós devemos determinar o total da quantidade. Tá? Então nós vamos começar com o primeiro tipo, que é uma fração de uma quantidade. Para resolver esse tipo de problema, nós devemos dividir o total, o valor que nos foi dado, pelo denominador da fração, o número que vai embaixo. E depois nós multiplicamos o resultado pelo numerador. Tá? Então vamos ver um exemplo. Meu salário é de R$ 2.400. Já gastei 5/8 desse valor. Quanto ainda tem sobrando? Bom, nós vamos começar calculando quanto equivale a 1/8 desse valor. Né? Nós queremos saber quanto é 5/8. Para nós começarmos com 5/8. Para nós começarmos com 5/8, nós vamos calcular 1/8 primeiro. Tá? Então, para isso, para a gente chegar a 1/8 do valor total, a gente divide o valor total, que é 2.400, por 8. Então, 2.400 dividido por 8 dá 300. Vocês podem fazer a conta aí depois para confirmar. Então tá. Então quer dizer que cada 1/8 desse salário é R$300. E se eu quero saber quanto é 5/8, eu só tenho que multiplicar por 5. Então eu vou fazer 5 vezes 300. Então 5 vezes 300 dá 1.500. Então quer dizer que eu já gastei R$1.500 desse valor. Então de 2.400 já gastei 1.500. E aí, como ele pede aqui quanto eu ainda tenho sobrando, aí eu vou fazer a conta, né? 2.400 menos 1.500 que eu já gastei, e sobra então R$900. Tá? Esse último passo aqui, ele não é obrigatório. Só aconteceu aqui porque nesse problema eu quero saber quanto está sobrando. Tá? Quando não falar assim quanto eu estou sobrando, aí não precisa fazer esse último passo. Tá? Vamos para mais um problema. Agora nós vamos calcular a fração como uma quantidade. Então a quantidade já é uma fração e nós queremos saber quanto é o total, por exemplo. Então, nesse tipo de problema, a quantidade é uma fração do total e nós devemos determinar o total dividindo o valor pelo numerador para retornar a fração unitária e a seguir nós multiplicamos pelo denominador para obter o inteiro. Tá? Então, vamos por exemplo. Gastei 2/7 de meu salário em uma televisão que custava R$800. Quanto me sobrou? Então, eu não sei aqui quanto é o salário dele para dizer quanto sobrou, né? Então a primeira coisa tem que saber quanto é o salário.
Como sabemos que 2/7 é 800, nós vamos determinar quanto vale 1/7 desse valor, né? Eu não quero saber primeiro quanto é 2/7, eu primeiro quero saber quanto é 1/7. Na verdade, 2/7 eu já sei, né? É 800. Então, para isso, eu vou dividir 800 por 2, porque daí, dividindo 800 por 2, eu deixo de ter 2/7 e tenho 1/7 do valor. Então, 800 dividido por 2 dá 400. Agora, que eu sei que 1/7 do valor total é 400, então eu vou calcular quanto é o inteiro. Um inteiro equivale a 7 sétimos. Então, eu vou multiplicar o total, o valor que eu descobri aqui, 400, por 7. Então, 7 vezes 400 dá 2.800. Então, este é o meu salário original, R$ 2.800. Bom, como eu ainda quero saber quanto sobrou, eu devo calcular 2.800 menos os 800 que eu gastei na televisão, né? Porque é isso que ele pergunta, quanto me sobrou do salário. Então, eu sei que o salário total é 2.800, agora eu vou diminuir 800 e vai dar R$ 2.000, tá? Então é isso. Vamos para o nosso resumo? Então, para resolver problemas que envolvam frações de quantidades, nós temos que, se eu sei o total e quero saber a fração, dividir o valor pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, tá? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Agora, se eu sei a fração e eu quero saber o total, eu tenho que fazer o contrário. Eu devo dividir o valor pelo numerador e multiplicar o resultado pelo denominador. Isso é, dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.